Olá, sejam bem-vindos a este canal. Hoje iremos desmembrar da forma mais resumida e clara possível a realidade que envolve este duelo, que já ocorreu no passado e que, se existir a preservação, ainda pode estar ocorrendo nos dias atuais. No que pode resultar este encontro? Vejamos agora. Mas antes, se inscrevam no canal e ativem o sino, para não perderem os próximos combates. Ao norte da Sibéria, em meio às florestas da taiga russa, coabitam dois inimigos mortais. O ameaçado tigre siberiano, considerado o maior felino não híbrido do mundo, e o pouco estudado urso pardo de Ussuri ou de Amur, também conhecido como Black Grizzly. Vamos comparar e pontuar abaixo os principais critérios da anatomia combativa desses animais e depois detalhar o que já aconteceu comprovadamente na prática. Tamanho e peso. Evidentemente que nos casos dos dois combatentes podem existir exemplares maiores, mas aqui serão consideradas as médias para podermos comparar. O tigre siberiano, segundo a literatura, no passado, possuiu alguns exemplares com pesos enormes. Animais acima dos 300 quilos já foram relatados. Mas com a caça excessiva de grandes exemplares matrizes, bem como com o desmatamento e a diminuição de presas habituais, os tigres siberianos modernos tendem a serem mais leves do que se imagina. Com base em animais pesados e medidos de 1992 até 2011, temos em média fêmeas, cabeça e corpo medindo 1,73 metros, com a cauda total de 2,64 metros. Altura no ombro 80 centímetros e o peso de 121 quilos. Os machos, comprimento de cabeça e corpo 1,95, com a cauda total de 2,94 metros, altura até o ombro 93 centímetros, peso 189 quilos em média. Já o urso de Ussuri, ou de Amur, do norte da Rússia, é um animal menos estudado. Infelizmente é tido como animal de caça, mas sabemos que ele também é conhecido como grizzly preto, ou urso grisalho negro, em português, devido a ter variáveis de tamanho parecidas com as do grizzly norte-americano. Neste caso com pesos variando de 100 até 400 quilos, e também são chamados assim por terem exemplares de coloração castanha bastante escura ou preta. Ele também é conhecido como urso-cavalo, por possuir membros locomotores altos. É bem difícil estimar os pesos médios nesses casos, pois esses ursos hibernam, ganham e perdem muito peso anualmente, mas alguns deles foram pesados e medidos. Estima-se que, considerando os machos, comparativamente aos tigres, estes ursos tenderão a ser mais curtos e compactos, porém mais altos na altura até o ombro e mais pesados, com pesos médios estimados de fêmeas, uma média de 160 kg, e o macho com uma média de 240 kg. Neste caso, o item de peso acaba tendo mais relevância, pelas diferenças serem maiores, podendo ter médias de quase 50 kg a mais para os ursos entre os machos. Logo, neste item, ponto para o urso. Garras. O tigre possui garras nas quatro patas, curvas, retráteis e mais afiadas, com as principais funções de agarrar e também ferir, às vezes de escalar. Já o urso pardo possui garras não retráteis, menos afiadas, com funções principais de escavação, mas que também podem ser utilizadas para agarrar e, com a aplicação da sua força bruta, também de ferir. Porém, as garras das patas traseiras são menores. Este item acaba se tornando aparelhado, porém pelo tigre apresentar a mesma potencialidade de ferir nas quatro patas, ponto para o tigre. Resistência ou estamina. Os felinos costumam ser animais mais explosivos. Isso pode acabar consumindo boa parte de sua resistência, muito embora eles tenham a possibilidade de dosar seus ataques, aumentando sua resistência. Num dos casos dos artigos científicos analisados, um tigre conseguiu lutar contra um urso pardo por cerca de 20 minutos. Por outro lado, o urso pardo já foi relatado a perseguir por longas distâncias, sem fazer pausas, animais como cavalos, por exemplo. Obviamente que ele também cansará, mas o item de força de explosão dos felídeos citado acaba tendo um peso negativo nesta balança. Logo, ponto para o urso.
Mordida. O item de força de mordida acaba ficando equiparado, pois tanto os tigres como os ursos pardos podem ultrapassar os 1000 PSI ou libras por polegada quadrada, embora o tigre morda mais forte em relação ao seu próprio peso ou proporcionalmente, mas o urso com vantagem de peso pode aproximar ou igualar essa força. Porém, o diferencial mesmo fica na dentição. O tigre possui os maiores dentes caninos dentre os mamíferos predadores terrestres, podendo chegar a 7,6 centímetros sem contar a raiz, superando leões, ursos pardos e ursos polares. Logo, sua mordida de finalização se torna mais perigosa. Então, neste item, ponto para o tigre. Força bruta. Teve um caso de um tigre que arrastou um touro morto ou gauro por cerca de 13,5 metros. O touro não podia ser movido por 13 homens. Neste exemplo, este tigre teria uma força estimada de 14 homens. Além disso, ele também possui bastante força nas patas traseiras, sendo o terceiro maior saltador dentre todos os felídeos. Já o urso pardo é um animal de constituição física forte. Ele possui as corcovas nas costas para dar força extra na hora de procurar alimento, seja escavando ou levantando objetos como pedras pesadas, por exemplo. Num experimento científico, um urso pardo jovem, macho de Ussuri, de apenas 83,7 kg, conseguiu puxar ou tracionar incríveis 1.720 kg ou 1,72 toneladas. Isso nos dá parâmetros para estimar que um urso maior deverá ser capaz de puxar pesos ainda maiores, ou ser mais forte, ainda considerando que o urso de Amur pode ter pesos maiores do que o peso do tigre. Logo, por mais que o tigre seja um animal forte e explosivo, a tendência é que o urso pardo maior possua mais força bruta pura. Então, neste item, ponto para o urso. Agilidade. Somam-se aqui também os itens de salto e velocidade. Embora os ursos pardos, mesmo sendo constituídos por músculos e camadas de gordura, quando em fase de engorda para hibernação, eles são surpreendentemente ágeis e velozes. Eles podem correr até 48 km por hora. Porém, o tigre consegue superar essas marcas nos 3 itens. Ele pode correr de 49 a 65 km por hora, e algumas fontes sugerem até mais, no caso de tigres siberianos. Eles também podem saltar de 9 a 10 metros, mantendo a agilidade típica dos felinos. Logo, neste item não tem muito o que discutir. Ponto para o tigre. Pele. Como já abordado em outros vídeos deste canal, os felídeos possuem uma pele com certa resistência e elasticidade que merece a menção. Porém, os ursos, além de também possuírem uma pele com certa resistência, ela também tende a ser mais solta, e ainda conta com as camadas de gordura que podem ajudá-lo a não ser atingido tão rapidamente em algum ponto vital do corpo. Este item pode ser sustentado a partir de uma das menções dos artigos científicos que estarão disponíveis para consulta. Lá é mencionado que quando tigres atacaram ursos pardos, estes últimos conseguiram estabelecer um grau de confronto entre predadores, ou que muitas vezes eles entraram em confrontos. Isso pode se dever a 2 fatores. Primeiro, o faro apuradíssimo de um urso, onde, se ele sentir o cheiro de um tigre, não será pego de surpresa. E segundo, sua pele, que pode auxiliá-lo a transformar um ataque furtivo numa batalha. Logo, neste item, ponto para o urso. Técnicas. Agora já iremos começar a nos aprofundarmos nos estudos científicos e responder algumas perguntas. Ursos pardos são animais onívoros e predadores de ocasião, e muitas vezes limpadores de carcaças, mas quando têm oferta alimentar, tenderão a assumir dietas com alto percentual herbívoro, que oferece menores riscos para ele. Como sua oferta alimentar pode ser muito variável, alguns ursos pardos podem ser vistos como animais que evitam o conflito, se privando de riscos. Porém, no caso do urso de Amur, é descrito: nada motiva mais um animal do que a defesa de seus filhotes, no caso de fêmeas, e a fome, no caso de fêmeas e machos. Como menciona abaixo, se um urso não consegue armazenar gordura suficiente durante 5 longos meses de inverno, é melhor não se incomodar em hibernar.
Quando a taiga era selvagem e os bosques ofereciam colheitas estáveis, os ursos encontravam menos problemas. Mas com o desmatamento, ao longo das décadas, agora um urso às vezes é forçado a caçar, durante a fome da primavera, para caçar vítimas de maiores calorias. E assim começa a visar javalis, veados manchurianos vermelhos e alces. Ele ataca principalmente os recém-nascidos e os desamparados. Também pode atacar animais, mas também eles podendo abraçar e morder em regiões equivalentes à nuca, por exemplo, e às vezes as costas. Já o tigre siberiano tem uma dieta carnívora, o que o torna um predador mais refinado e rápido para matar. Ele pode matar rapidamente grande parte de suas vítimas mais usuais, que são os cervídeos e os javalis russos, com mordidas no pescoço e ou nuca, se expondo menos. Por isso tende a ter a vantagem técnica por ser um predador mais cirúrgico do que o urso. Então, neste item, ponto para o tigre. Interações. Como podemos observar, em teoria, esses animais têm um empate técnico estabelecido. Mas e na prática? Isso nos leva à próxima pergunta. O tigre é capaz de predar, que seria o hábito de matar e comer, ursos? A resposta é sim. O tigre siberiano tem em seu cardápio ursos pretos asiáticos e ursos pardos de Amur ou de Ussuri. E detalha-se o seguinte: o tigre siberiano, tanto machos como fêmeas, irão predar ursos pretos asiáticos fêmeas e machos também, embora essa dieta consista em média anual entre 0,7% e 0,9% do cardápio do tigre. Esse percentual é surpreendentemente menor do que nos ursos pardos, mas isso se deve, no caso dos ursos pretos, deles terem estratégias antipredação eficientes, como por exemplo subir rapidamente em árvores e ou se intocando. Já nos ursos pardos de Ussuri ou de Amur, constitui um percentual surpreendentemente maior, variando a média entre 1,4% e 2,8%. Este índice logicamente pode variar de indivíduo para indivíduo. Houve um tigre siberiano macho chamado M20, ou também chamado de Daily, que ficou mais especializado em matar ursos pardos, descrito a poderem ser até um pouco mais pesados do que ele. O peso deste tigre variou de 170 até 205 kg, de acordo com suas 3 capturas. Mas a prova que esta predação é perigosa foi que numa dessas predações, ao atacar uma ursa pesando entre 150 e 200 kg, ele conseguiu vencer, mas saiu ferido. No entanto, é mencionado neste estudo que apenas os machos adultos de tigres siberianos são capazes de confrontar ursos pardos, muito embora, na literatura, tenham apenas 2 casos que são conhecidos quando tigresas predaram ursos pardos, em 1948 e em 1965, onde num deles houve o abate de uma ursa com cerca de 170 kg, consideravelmente mais pesada do que a média de uma tigresa siberiana. Estes abates podem ocorrer de 2 maneiras. No inverno, quando eles conseguem predar os ursos em período de hibernação em suas tocas, porém, ocorrem com mais frequência, surpreendentemente, quando os ursos estão ativos, fora do período de hibernação. A forma em que eles o fazem é descrita geralmente agarrando o urso e aplicando uma mordida na coluna vertebral ou nas vértebras do pescoço. Às vezes é descrito também segurando com uma das patas pelo queixo do urso e com a outra pata na garganta, aplicando uma mordida na coluna vertebral ou vértebras do pescoço. Vale a observação importante. No artigo mencionado, com cerca de 11 anos de estudo, de 1992 até 2003, todos os ursos pardos abatidos foram fêmeas adultas e alguns poucos filhotes, ou ursos jovens. Acredita-se que essas fêmeas se expõem mais para defender os filhotes, além de serem menores do que os ursos pardos machos, por isso elas podem ter sido mais predadas. Também é mencionado, dos 44 encontros de tigres com ursos pardos, desde 1948 até 2003, em 50% dos casos terminaram com a morte do urso, em 27,3% com a morte do tigre, em 22,7% dos casos os animais se dispersaram. É possível que tenham ursos pardos machos nessa equação, mas com uma probabilidade bem pequena. Podemos assumir,
A partir desses percentuais, que em média, distribuindo em 2 os 22,7% onde os animais se dispersaram ou houve neutralidade, que quando tigres, a esmagadora maioria machos adultos, enfrentaram ursos menores de peso semelhante ou um pouco mais pesados, caracterizado com o peso das ursas fêmeas adultas, que pode variar de 100 a 200 kg, o urso ganhou cerca de 38,65% e o tigre ganhou cerca de 61,35% dos casos. Agora temos uma outra pergunta. Mas e os ursos? Os ursos já predaram tigres? A resposta é sim também, mas ocasionalmente ou raramente, pois só tiveram 12 casos de ursos matando tigres. Desses casos, 6 tigres mortos eram adultos, 4 eram filhotes e em 2 casos a idade não foi especializada. Em outubro de 1959, nas cabeceiras da baía do rio Ussuri, um urso matou uma tigresa adulta, atacando-a no momento em que ela comia o javali que este mesmo urso havia matado. No entanto, é mencionado que em tais lutas, mais provavelmente, foram dadas as mortes de tigres enfraquecidos, incluindo indivíduos feridos e idosos. Embora hajam registros mencionando que ursos evitam tigres, também tem registros mencionando que os ursos de Amur podem seguir as trilhas dos tigres. Quando motivados pela fome, eles podem roubar as presas abatidas por tigres. Porém, também nesses casos, a maioria dos tigres mortos ou que tiveram suas presas roubadas por ursos eram tigresas, tigres menores e ou enfraquecidos. Mas e a pergunta principal? E machos adultos se enfrentando? Como podemos observar, a interação dessas espécies é mais complexa. Mas podemos dizer, tigres machos e ursos machos parecem se evitar, porque sabem que são um perigo real um para o outro, e não há necessidade de entrar numa luta fútil. Por isso, ambos tendem a selecionar e se aproveitar das fêmeas e ou indivíduos enfraquecidos de ambas as espécies. Mas isso não significa que conflitos entre machos adultos nunca tenham ocorrido. Há pelo menos 3 registros com menções de grandes tigres e ou grandes ursos se enfrentando. Vamos a eles. O primeiro registro consta no livro do biólogo Mazak, que descreve um caso antigo. Fora relatado que este enorme tigre, pesando cerca de 300 quilos, havia matado e comido um grande urso pardo alguns dias antes de ser baleado, dos quais apenas uma perna e uma cabeça restaram. Segundo o registro, 1973, o tigre, tendo notado um urso caminhando em sua direção, estava deitado atrás de uma pedra. Deixando o urso se aproximar, ele o alcançou no segundo salto. Os animais lutaram por muito tempo e ambos se separaram com sangue. O tigre estava tossindo sangue após uma colisão. O urso pardo foi capaz não apenas de fornecer resistência decente ao tigre que o atacou, mas também de sair dali vencedor. Terceiro registro. Um grande urso pardo de Ussuri havia capturado um javali, que foi descrito a estar envolto em meio a arbustos para uma refeição completa ao estilo urso. De repente, apareceu um tigre faminto. Eles lutaram pela presa. Muito sangue foi derramado. O urso, dono da matança, morreu de ferimentos terríveis. E o tigre, desfigurado, saindo dali grogue ou tonto, nem se importou com o javali abatido. A neve cobriu as trilhas do tigre, e o mesmo nunca mais foi visto naquelas terras. Aparentemente, ambos os animais terminaram sua luta no mundo do além. Conclusão geral. Como podemos observar, nos 3 registros enviados, o equilíbrio é a melhor definição para o encontro entre machos adultos. Ambos os animais parecem realmente representarem perigo um para o outro. Porém, o urso não chegou a matar o tigre no ato da batalha. Em nenhum dos casos, apenas estimaram que o tigre possa ter morrido em conta dos ferimentos. Dessa forma, atribuindo a minha opinião aqui, o mais justo seria uma conta assim. Considerar o já citado índice, que quando tigres, a esmagadora maioria machos adultos, enfrentaram ursos menores, de peso semelhante ou até um pouco mais pesados, caracterizando com os pesos das ursas adultas, o tigre ganhou cerca de
61,35% dos casos e o urso ganhou cerca de 38,65% dos casos. Na segunda equação, tigres machos contra ursos machos de pesos médios, onde o urso leva uma vantagem entre 50 e 100 kg do tigre. Onde provavelmente se aplicam os relatos, o tigre pareceu ligeiramente mais mortífero. Então eu consideraria, neste caso, 55% de chances para o tigre contra 45% de chances para o urso. Terceira equação, o tigre macho contra um urso macho de Ussuri acima da média, vantagem entre 100 e 200 kg a mais, onde o tamanho do urso acompanharia o peso. É provável que o urso tenderia a ser mais brutal, mas ainda assim seria um combate perigoso. Neste caso, eu atribuiria 43% de chances para o tigre contra 57% de chances para o grande urso pardo. Fazendo a média das três equações, teremos o resultado final da batalha entre espécies no geral de 53,12% de chances de vitória para o tigre siberiano ou tigre de Amur, contra 46,88% de chances de vitória para o urso pardo ou Black Grizzly. E aí pessoal, gostaram? Espero que tenham gostado. Se vocês concordam com o resultado, deixem seu like. Se discordam, deixem o dislike. E para quem quiser, pode consultar as fontes que comprovam as informações postadas neste vídeo. E é isso aí pessoal, um abraço e até a próxima.